Então, contornei aqui toda a volta com os pontos baixos. Aqui no final, vou fechar a volta com ponto baixíssimo naquela corrente inicial aqui da volta, ok? E agora, para iniciar a próxima volta, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E dou partida na volta a partir daqui. Então, subo aqui um total com 4 correntes. Depois, laço, pulo aqui o próximo ponto e no próximo ponto alto porteirinha, ok? Depois, pulo aqui o próximo e no próximo ponto porteirinha, ok? Aquele mesmo padrão que foi trabalhado lá nas voltas com pontos porteirinha. Vou sempre pular um e fazer o ponto no próximo, ok? Então, vou seguir aqui esse padrão até o final aqui da reta. E lá no final da reta eu volto aqui com vocês para orientar o padrão que será feito lá no canto, ok? Então, com esse padrão, cheguei aqui na ponta. Depois desse último ponto que eu trabalhei, aqui à frente vai ter mais 2 pontos e depois o espaço de uma corrente. Aqui eu trabalho da seguinte forma: laço, e aqui nesse próximo ponto, sem pular, eu faço mais um ponto porteirinha. Ok? Depois eu laço, pulo esse próximo ponto e agora eu vou no espaço da corrente. E dentro do espaço de uma corrente aqui, eu vou trabalhar um total com 3 pontos altos porteirinha. Todos dentro aqui do espaço. Depois laço, pulo o próximo ponto e no próximo um ponto porteirinha. E agora eu vou seguir aqui o padrão da reta, ok? Sempre pulando um ponto e fazendo o próximo ponto na próxima base, ok? E assim eu vou seguindo por toda a reta até chegar no próximo canto. E ao chegar aqui no segundo canto, olha, trabalhei aqui esse último ponto e restaram aqui também 2 pontos depois do espaço de uma corrente. Então, aqui eu vou repetir o mesmo padrão, ok? Então, laço, vou aqui no próximo ponto sem pular ponto e faço mais um ponto alto. Depois, pulo aqui esse próximo ponto e agora eu trabalho dentro do espaço da corrente. E dentro do espaço eu faço um total com 3 pontos porteirinha. Depois pulo o próximo ponto aqui depois da corrente, no próximo começo a trabalhar aqui o padrão de pontos porteirinha da reta, ok? E agora eu vou sempre pulando um ponto e fazendo no próximo, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta, ok? Sempre que eu chegar aqui nos cantos, eu vou fazer esse padrão aqui. Depois que eu fizer os 3 pontos dentro do espaço, eu pulo um ponto e começo a trabalhar o padrão das retas, ok? E esse processo aqui de trabalhar 2 pontos juntos aqui, vai ser somente aqui quando eu vou chegando no canto. Na saída aqui do canto, eu não preciso fazer esse padrão aqui, ok? Então, vou seguir aqui toda a minha repetição e venho com vocês no final para o início da próxima. Então, completei aqui toda a volta, fiz aqui o último ponto. Agora, fecho a volta com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente daquelas 4 correntes. Depois do ponto baixíssimo, eu vou fazer o efeito aqui do ponto porteirinha. Pego o fio aqui por trás, trago aqui para frente, passo a agulha na 4ª corrente, dentro da 4ª corrente, e puxo aqui passando por essas 2 laçadas, para dar o efeito aqui do ponto porteirinha, ok? E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Começo fazendo uma corrente, depois a partir do próximo ponto, vou seguir fazendo aqui pontos baixos sobre cada base aqui de ponto, ok? Lembro novamente que aqui os pontos porteirinha, eles têm 2 bases.
E aqui nessa volta eu vou trabalhar sobre essas duas bases de todos os pontos aqui porteirinha, ok? Ou seja, ponto sobre cada base sem pular nenhuma base. Okay? E aqui também, olha, eu vou pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto. Ok? Essa volta aqui, pessoal, não tem segredo. Será toda trabalhada de pontos baixos, tanto aqui nas retas, quanto aqui no canto. Ok? É só trabalhar aqui ponto sobre ponto. Ok? Sem precisar fazer aumentos. Então, vou seguir aqui trabalhando a volta e venho com vocês lá no final para o início da próxima. Completei então aqui toda a volta. Aqui no final, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo naquela primeira corrente aqui do início da volta. Então, encerrada a volta 18, eu começo agora a volta 19. Vou iniciar fazendo 3 correntes. Laço e a partir do próximo ponto, começo a trabalhar aqui sequência de pontos altos. E dessa vez eu vou pegar as duas abas normal aqui do ponto. Não trabalho mais pegando apenas uma alcinha, ok? E vou seguir aqui trabalhando, olha, sequência de pontos altos até chegar lá no canto. Lá no canto vamos trabalhar aumentos, mas aí eu volto aqui com vocês para orientar como que vai ser trabalhado os aumentos do canto, ok? Trabalhei então aqui a reta e cheguei aqui no canto. Aqui no canto eu vou fazer 3 aumentos, ok? Então aqui nesse próximo ponto, vou fazer o primeiro aumento. Segura aí que eu já vou falar para você onde exatamente vai ficar esses 3 aumentos, ok? Estou fazendo aqui o segundo aumento e o terceiro aumento, ok? Agora observe bem que eu vou explicar aqui para você onde exatamente vai ficar esses 3 aumentos, ok? Esses 3 aumentos aqui, eu trabalhei sobre os 3 pontos baixos que ficaram sobre a terceira, quarta e quinta base daqueles 3 pontos porteirinhas que eu trabalhei aqui, olha, dentro do espaço de uma corrente, correto? Lembra que o ponto porteirinha, ele tem 2 bases, correto? Então, desses 3 pontos porteirinha aqui, tem um total de 6 bases, correto? Porque se cada um tem 2 bases, totalizando os 3 dá 6 bases. Então, eu segui trabalhando aqui a reta e o último ponto aqui, antes do aumento, antes dos 3 aumentos, ele ficou aqui, olha, sobre o segundo ponto baixo, trabalhado sobre a segunda base desse primeiro ponto porteirinha aqui, ok? Então, tem aqui esse primeiro ponto porteirinha, tem as 2 bases dele, certo? Eu segui aqui a reta, trabalhei sobre o primeiro e o segundo ponto baixo feito aqui nas 2 bases desse ponto. Depois, na terceira base, que já fazia parte do segundo ponto, eu fiz o primeiro aumento. Então, esses 3 aumentos, eles vão ficar exatamente nesses pontos baixos aqui, trabalhado nessas bases aqui dos pontos porteirinha. Ou seja, trabalhado nos 3 pontos baixos que ficaram sobre a terceira, quarta e quinta base desses pontos aqui porteirinha, ok? Depois de trabalhar os aumentos aqui, nós vamos seguir fazendo agora sequência de pontos a partir do próximo ponto e agora sem fazer aumento, ok? Então, você vai fazer essa marcação aqui em todos os outros cantos. Eu já deixei aqui o meu marcado, olha. Depois de trabalhar aqui até o ponto baixo, que está sobre a segunda base desse primeiro ponto porteirinha, eu já começo a fazer os aumentos. Então, eu já deixei marcado aqui, olha, a partir do primeiro ponto onde eu vou fazer os aumentos. E aí, você já pode fazer isso em todos os cantos,
para não precisar ficar contando aqui a sequência de pontos. Você segue trabalhando, quando chegar lá você inicia esse aumento, ok? Se ficou alguma dúvida ainda, volta ao vídeo novamente e veja a explicação que eu passei aqui para vocês. Se você observar bem, com bastante atenção, não tem erro. Aí é só já deixar marcado em todos os cantos, como eu fiz aqui, e aí é só seguir fazendo a sua sequência de pontos e depois, ao chegar nos cantos, na marcação, você faz os aumentos, ok? Então esse é o padrão da volta. Vou trabalhar aqui toda a minha repetição e venho com vocês no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta, ok? Agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Começo fazendo uma corrente. Depois, a partir do próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu vou seguir fazendo sequência de pontos baixos, trabalhando aqui ponto sobre ponto. E aqui nessa volta, ela será toda trabalhada com pontos baixos, tanto aqui nas retas, quanto aqui quanto aqui nos cantos, tá? Então aqui eu não vou precisar fazer aumento. Okay? Se caso precisar fazer aumento, eu volto com vocês lá no canto. Se não, eu volto no final da volta para o início da próxima. Ok? Então, completei aqui toda a volta de pontos baixos. Agora, fecho aqui com um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que eu trabalhei aqui no início da volta. Ok? E a partir daqui eu começo a próxima volta. Para iniciar, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui nesse próximo ponto. Depois, subo aqui um total com 7 correntes. Em seguida, pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e no próximo, um ponto baixo. Depois, faço 6 correntes apenas. Pulo novamente 5 pontos e no próximo, ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo sempre espaços com 6 correntes e pulando 5 pontos. Ok? Então, eu vou continuar trabalhando aqui esse padrão até o final da reta. Lembrando que aqui também, conforme foi trabalhado na outra volta com esse mesmo padrão, mais ou menos ali pelo meio da reta, eu vou fazer um espaço pulando 6 pontos, ao invés de 5. Somente um espaço eu vou precisar fazer isso, ok? Pular 6 pontos ao invés de 5 pontos. E aí você deixa para fazer esse espaço mais ou menos ali pelo meio da reta. E sem exceção aqui, todos serão trabalhados com 6 correntes. Apenas esse primeiro aqui eu trabalhei com 7, porque a primeira corrente ela vai funcionar depois como um ponto baixo, ok? Então vou seguir trabalhando esse padrão e volto com vocês lá na ponta para informar a quantidade de espaços necessários até o padrão do canto, ok? Então, cheguei aqui no final da reta e até aqui eu trabalhei um total de 22 espaços, contando aquele primeiro espaço lá que eu fiz com 7 correntes. Até aqui, 22 com esse espaço aqui. Lembrando que um desses espaços aqui eu pulei 6 pontos, ok? Após esse espaço aqui, de número 22, eu vou fazer mais um espaço, porém esse espaço aqui eu faço com 7 correntes. E aqui eu vou pular 6 pontos. Então, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no próximo faço um ponto baixo. Depois aqui onde eu fiz essa marcação, eu vou fazer mais um ponto baixo. Depois eu subo 10 correntes. Agora volto aqui na mesma base onde eu trabalhei o último ponto baixo e junto com ele faço outro ponto baixo. Depois no próximo ponto, outro ponto baixo, ok? Depois faço 7 correntes. Pulo aqui também um total de 6 pontos. E no próximo ponto faço um ponto baixo. Depois faço 6 correntes. E agora pulo 5 pontos.
e no próximo ponto baixo. Agora eu vou seguir esse padrão aqui, fazendo 6 correntes, pulando 5 pontos por mais 9 espaços, sem contar esse espaço aqui de 7 correntes, ok? Contando a partir desse aqui, eu vou fazer um total de 9 espaços, sendo que desses 9 espaços, da mesma forma que eu fiz um espaço aqui na reta maior pulando 6 pontos, aqui também nessa reta menor, eu vou fazer um espaço também de 6 correntes, pulando 6 pontos. E aí eu deixo para fazer mais ou menos aqui pelo meio da reta, ok? Então, contando a partir desse daqui, você faz mais 8 espaços, contando com esse aqui 9 espaços, e desses 9 espaços, você faz um aqui pelo meio, pulando 6 pontos. Todos os outros você pula 5 pontos, ok? Trabalhei então aqui os 9 espaços de 6 correntes. Agora eu vou fazer o último espaço, que é o espaço aqui do canto, e esse espaço ele será também, e esse espaço ele será com 7 correntes. Esse espaço de 7 correntes que fica aqui no canto, eu sempre vou pular 6 pontos. E aqui no próximo faço um ponto baixo. Depois aqui também onde eu fiz essa marcação, eu faço mais um ponto baixo e agora eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei lá no outro canto. Subo aqui um total de 10 correntes. Depois desço aqui na mesma base onde eu fiz o último ponto baixo e junto com ele outro ponto. Depois no próximo ponto faço outro ponto baixo. Agora faço 7 correntes. E seguindo o padrão, esse primeiro espaço de 7 correntes eu pulo um total de 6 pontos. E no próximo, um ponto baixo, ok? E a partir daqui eu começo agora o padrão de 6 correntes. De 6 correntes e pulando aqui agora 5 pontos apenas, ok? Lembrando que eu preciso fazer um espaço desse aqui de 6 correntes, pulando 6 correntes. Somente um espaço, ok? Todos os outros eu vou pular apenas 5 pontos e, sem exceção, 6 correntes. Os espaços de 7 correntes, eles se limitam apenas a esses espaços aqui do início e do final da reta, ok? Onde eu pulo aqui 6 pontos, correto? Então, a partir daqui, como aqui nessa segunda reta maior eu vou fazer do início até o fim, diferente lá da primeira, que a gente começou um pouco depois lá do início da reta, aqui você vai fazer, contando a partir desse aqui, você vai fazer um total com 27 espaços, contando com esse espaço aqui. Então, eu já tenho esse, agora eu faço mais 26 espaços de 6 correntes, até completar o total de 27 espaços de 6 correntes. Lembrando que, lá mais ou menos no meio da reta, você precisa fazer um desses espaços de 6 correntes, pulando 6 pontos ao invés de 5. Todos os outros você vai pular 5 correntes, 5 pontos. Somente um desses 27 espaços você faz pulando 6 pontos, ok? E após o espaço de número 27, você vai chegar no canto e aí você vai fazer esse padrão aqui do canto, ok? A partir daqui é só repetir todo o padrão que foi trabalhado aqui. Então eu vou seguir a minha repetição e eu volto com vocês no final para o início da próxima volta. Então observe bem agora aqui que eu vou informar para vocês a quantidade aqui para cada, a quantidade de pontos baixos que você vai trabalhar aqui nos espaços, ok? Nesses espaços aqui de 6 correntes, todos eles, sem exceção, nas retas maiores e nas retas menores, você vai trabalhar um total de 8 pontos baixos, ok? E aqui nos cantos, nesses 3 espaços, esses 2 espaços aqui de 7 correntes e esse espaço aqui vão ficar da seguinte forma. Nesses espaços aqui de 7 correntes, você vai fazer 10 pontos baixos.
e nesse espaço com 10 correntes, vai ficar um total de 15 pontos baixos, ok? Então, em todos os cantos, você vai trabalhar dessa forma. 10 pontos baixos nesses espaços aqui de 7 correntes e 15 pontos baixos nesses espaços com 10 correntes, ok? E, sem exceção, nos outros, todos serão trabalhados com 8 pontos baixos. Mesmo padrão que foi trabalhado lá nessa volta aqui. Para passar de um para o outro, não precisa fazer espaço de corrente. Preencheu aqui a sequência de um, pula já para o outro, faz a sequência. Finalizou o próximo, pula para o próximo e assim vai até finalizar toda a volta, ok? Então eu vou preencher aqui os meus, você vai preencher os seus aí também. Então, completei aqui toda a volta, preenchi aqui todos os espaços com os pontos baixos. E agora aqui no final eu fecho a volta com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto baixo dessa primeira sequência aqui de 8. E a partir daqui eu começo a volta. Eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos, um aqui no próximo e um aqui no próximo. Depois eu subo 3 correntes, laço, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, vou no próximo ponto, ponto alto, e no próximo novamente mais um ponto alto. Então fiz aqui um motivo com 3 pontos e 3 correntes. Depois faço 2 correntes, pulo aqui 2 pontos dessa sequência, mais 2 pontos aqui dessa, e a partir do terceiro ponto faço aqui agora uma sequência de 4 pontos altos, ou um motivo com 4 pontos altos. E esse aqui ele vai ser o padrão aqui de toda essa reta. Eu vou sempre trabalhar motivos aqui com 4 pontos. Aqui eu trabalhei 3 porque eu comecei com as 3 correntes, mas em todos os outros aqui serão 4 pontos. Para separar um do outro, sempre eu vou fazer 2 correntes e sempre eu vou pular aqui um total de 4 pontos. 2 daqui e começo a partir do terceiro ponto aqui da próxima sequência de 8 à frente. Então, vou seguir trabalhando aqui esse padrão até lá no canto, e no canto eu volto com vocês para informar como que será trabalhado lá nos cantos. Então, trabalhei aqui, olha, até a última argolinha com os 8 pontos baixos. Agora aqui nessa argola de 10 pontos baixos, eu trabalho da seguinte forma. Faço aqui 2 correntes, laço, continuo aqui pulando um total de 4 pontos, e a partir do terceiro, faço aqui um motivo com 5 pontos altos. Então, nessa argola aqui de 10 pontos baixos, o motivo ele vai ficar com 5 pontos altos ao invés de 4, ok? E aí vai restar aqui, olha, 3 pontos por fazer. Depois eu faço 3 correntes e agora trabalho aqui o canto. Aqui no canto fica da seguinte forma: laço, pulo 1, 2, 3, 4 pontos e no quinto ponto faço um ponto alto. No próximo e sexto ponto também um ponto alto. No próximo e sétimo ponto, um ponto alto. Faço aqui uma sequência de 3 pontos. Agora, no próximo ponto, faço um aumento. 2 pontos nessa mesma base aqui, nesse mesmo ponto. Depois, faço 2 correntes de separação. E volto aqui nesse mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui nessa base, eu vou ficar com um total de 4 pontos, tá? Depois eu desço e a partir do próximo ponto, faço aqui mais uma sequência com 3 pontos altos. Agora, um ponto em cada base. Ok? Depois, 3 correntes de separação. Em seguida, laço, pulo aqui esses 4 pontos que sobrou, pulo aqui mais 3 pontos dessa argolinha com 10, e a partir do quarto ponto, faço aqui, igual a esse motivo aqui, um motivo também com um total de 5 pontos altos. E agora,
A partir daqui eu volto ao padrão de 2 correntes de espaço, pulando aqui um total de 4 pontos, e agora trabalhando motivos apenas com 4 pontos altos, ok? Então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta, fiz aqui o último espaço de 2 correntes, agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente dessas 3 correntes iniciais. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Vou começar subindo 3 correntes, depois eu laço, e a partir do próximo ponto, agora voltando novamente aquele padrão, pegando apenas a alcinha de trás aqui da base do ponto, vou fazendo ponto sobre ponto, e onde tem espaço de corrente, eu faço um ponto alto para cada corrente, ok? Então, 2 correntes, 2 pontos altos, também pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, para dar o mesmo efeito aqui dos pontos. Ok? Então, vou seguir aqui com esse padrão até o final aqui da reta e volto com vocês lá na ponta da reta para a orientação do padrão lá do canto. Trabalhei aqui toda a reta, cheguei aqui no canto. Aqui nas 2 correntes eu trabalho da seguinte forma: laço, na primeira corrente faço 3 pontos altos, depois 2 correntes de espaço, laço e na segunda corrente também faço 3 pontos altos. Depois, a partir do próximo ponto, sigo o padrão aqui trabalhando ponto sobre ponto. E nos espaços de corrente, um ponto para cada corrente. Aqui no caso, onde tem 3 correntes, eu faço 3 pontos altos, sendo um ponto para cada corrente, pegando dentro da corrente, não no espaço, ok? E assim eu sigo esse padrão por toda a volta. Todos os demais cantos, eu vou repetir esse padrão aqui, ok? E as retas, ponto sobre ponto e ponto aqui para cada corrente, onde tem espaço de corrente, ok? Vou seguir então aqui a repetição desse padrão e volto com vocês lá no final para o início da próxima volta. Completei então aqui, agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E a partir daqui começo fazendo uma corrente, depois a partir do próximo ponto, também pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu vou seguir fazendo aqui sequência de pontos baixos, trabalhando ponto baixo sobre cada base de ponto, sem pular e sem aumentos. E assim eu vou trabalhando até o final aqui da reta, até chegar no canto, ok? Chegando lá no canto, eu volto com vocês para orientar o padrão que será feito lá no canto. Ao chegar aqui no canto, no espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar da seguinte forma. Na primeira corrente, eu faço 2 pontos baixos, uma corrente de separação, e na segunda corrente, faço também 2 pontos baixos. Depois, a partir do próximo ponto, vou seguir novamente fazendo sequência de pontos baixos, ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Em todos os 4 cantos aqui, você repete esse mesmo padrão. 2 pontos baixos na primeira corrente, um espaço de uma corrente, e 2 pontos baixos na segunda corrente. Depois, sem fazer corrente, sem pular ponto, a partir do próximo ponto, você segue a sequência de pontos baixos, ok? E assim você segue por toda a volta. Vou seguir trabalhando aqui a minha repetição e venho com vocês lá no final para o início da próxima. Então, contornei aqui toda a volta com os pontos baixos. Aqui no final, vou fechar a volta com um ponto baixíssimo naquela corrente inicial aqui da volta, ok?
E agora, para iniciar a próxima volta, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E dou partida na volta a partir daqui. Então, subo aqui um total com 4 correntes. Depois laço, pulo aqui o próximo ponto e no próximo ponto alto porteirinha, ok? Depois pulo aqui o próximo e no próximo ponto porteirinha, ok? Aquele mesmo padrão que foi trabalhado lá nas voltas com pontos porteirinha. Vou sempre pular um e fazer o ponto no próximo, ok? Então, vou seguir aqui esse padrão até o final aqui da reta. E lá no final da reta eu volto aqui com vocês para orientar o padrão que será feito lá no canto, ok? Então, com esse padrão, cheguei aqui na ponta. Depois desse último ponto que eu trabalhei, aqui à frente vai ter mais 2 pontos e depois o espaço de uma corrente. Aqui eu trabalho da seguinte forma, laço, e aqui nesse próximo ponto, sem pular, eu faço mais um ponto porteirinha. Ok? Depois eu laço, pulo esse próximo ponto e agora eu vou no espaço da corrente. E dentro do espaço de uma corrente aqui, eu vou trabalhar um total com 3 pontos altos porteirinha. Todos dentro aqui do espaço. Depois laço, pulo o próximo ponto e no próximo um ponto porteirinha. E agora eu vou seguir aqui o padrão da reta, ok? Sempre pulando um ponto e fazendo o próximo ponto na próxima base, ok? E assim eu vou seguindo por toda a reta até chegar no próximo canto. E ao chegar aqui no segundo canto, olha, trabalhei aqui esse último ponto e restaram aqui também 2 pontos depois do espaço de uma corrente. Então, aqui eu vou repetir o mesmo padrão, ok? Então, laço, vou aqui no próximo ponto sem pular ponto e faço mais um ponto alto. Depois, pulo aqui esse próximo ponto e agora eu trabalho dentro do espaço da corrente. E dentro do espaço eu faço um total com 3 pontos porteirinha. Depois pulo o próximo ponto aqui depois da corrente, no próximo começo a trabalhar aqui o padrão de pontos porteirinha da reta, ok? E agora eu vou sempre pulando um ponto e fazendo no próximo, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta, ok? Sempre que eu chegar aqui nos cantos, eu vou fazer esse padrão aqui. Depois que eu fizer os 3 pontos dentro do espaço, eu pulo um ponto e começo a trabalhar o padrão das retas, ok? E esse processo aqui de trabalhar 2 pontos juntos aqui, vai ser somente aqui quando eu vou chegando no canto. Na saída aqui do canto, eu não preciso fazer esse padrão aqui, ok? Então, vou seguir aqui toda a minha repetição e venho com vocês no final para o início da próxima. Então, completei aqui toda a volta de número 26 e agora aqui no final eu faço o fechamento e também o efeito aqui do ponto porteirinha. Então, para fechar, eu fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente, depois passo a agulha aqui por trás, pego o fio dessa forma, depois passo dentro da quarta corrente e puxo aqui fazendo um ponto baixíssimo, passando por essas 2 laçadas. E assim eu faço aqui o efeito do ponto porteirinha, ok? Agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 27. Para começar, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui nessa próxima base, olha, que é a primeira base desse próximo ponto porteirinha, ok? Lembra que o ponto ele tem 2 bases. Então, essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. Eu vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui nessa primeira base. Ok? E agora sim eu dou partida aqui à volta 27. Vou começar fazendo 4 correntes
Por que 4 correntes? Porque aqui também nessa volta será trabalhada toda com pontos porteirinha. Então, sempre que eu iniciar uma volta de pontos porteirinha, eu preciso começar fazendo 4 correntes, ok? Depois eu laço, pulo aqui a segunda base do ponto e vou para a primeira base do próximo ponto e faço sobre ele outro ponto porteirinha. E agora eu vou seguir toda a reta trabalhando dessa forma, sempre pulando aqui a próxima base e trabalhando o outro ponto sobre a primeira base do próximo ponto porteirinha, ok? Então, vou seguindo dessa forma, pulo uma base, vou na próxima base, ponto porteirinha. Então, vou seguir trabalhando aqui com esse padrão e lá no final da reta eu volto com vocês para orientar o padrão do canto, ok? Então, segui trabalhando aqui por toda a reta e cheguei aqui na pontinha. Esse último ponto que eu trabalhei aqui, observe aqui que ele está trabalhado sobre a primeira base desse primeiro ponto porteirinha aqui, daqueles 3 pontos, olha, trabalhados dentro do espaço aqui de uma corrente, ok? Então, esse último ponto aqui da reta, você também precisa trabalhar exatamente sobre esse ponto aqui. Chegando nesse ponto aqui, nós vamos trabalhar agora aqui esse canto. E aqui, observe bem para você não confundir, ok? Após esse último ponto aqui, eu laço, pulo aqui essa próxima base, olha, que é a segunda base ainda desse primeiro ponto, e vou aqui para a primeira base desse segundo ponto. E sobre ele, faço mais um ponto porteirinho. Agora, eu não vou mais pular base. Eu vou seguir trabalhando aqui, olha, base sobre base, até completar com esse aqui um total de 5 pontos porteirinha em sequência, sem pular, ok? Então, fiz esse aqui. Vou agora aqui já na próxima base, olha, observe que eu não estou pulando. Faço o segundo ponto porteirinha. Vou na próxima base, faço o terceiro ponto. Vou na próxima, faço o quarto ponto. E na próxima base, o quinto ponto. Então, olha, como eu falei, fiz aqui uma sequência com 5 pontos, olha, sem pular nenhuma base. E observe aqui, olha, que o último ponto desses 5, ele ficou sobre a base desse primeiro ponto porteirinha que já faz parte aqui da reta, ok? Já está fora aqui desse espaço, já está fora desses 3 aqui, ele já faz parte, já é o primeiro ponto aqui, olha, da reta, ok? Então, o último ponto desses 5 aqui ficou sobre a primeira base desse ponto. Lembro sempre vocês, olha, o ponto porteirinha ele tem 2 bases, ok? A base do ponto e a base do ponto baixo trabalhado sobre relevo, ok? Agora, a partir daqui, indo aqui para a reta menor, eu vou seguir o mesmo padrão aqui da reta maior. Laço, agora pulo aqui a próxima base e vou trabalhando, olha, ponto sobre ponto, ok? Laço, pulo próximo, vou na próxima base, ok? Laço, pulo próximo, vou na próxima base. E assim eu vou trabalhando até chegar no próximo canto. E lá no próximo canto eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu vou seguir trabalhando aqui, olha, sempre pulando uma base. Quando eu fizer o último ponto aqui sobre a primeira base desse primeiro ponto aqui que está na corrente, deixa eu ir aqui já nesse canto, olha, que eu vou te mostrar melhor. Quando eu trabalhar aqui o último ponto sobre essa base aqui, que é a primeira base desse primeiro ponto aqui dos 3, aí eu pulo um e faço a sequência de 5 pontos sem precisar pular, ok? Então, olha, você seguindo dessa forma aqui, todos os cantos ele vai dar exatamente da mesma forma que eu passei aqui para vocês, ok? Então, a partir daqui é só repetição. É só repetir esse padrão aqui das retas e o padrão aqui do canto, ok?
Eu vou seguir aqui toda a minha repetição até o final da volta e venho com vocês lá no final para o início da próxima. Então, completei aqui toda a volta 27. Agora faço o fechamento e o efeito aqui do ponto porteirinha, ok? E a partir daqui eu começo a volta de número 28. Inicio fazendo uma corrente, depois a partir do próximo ponto, agora novamente pegando apenas a alcinha aqui da base do ponto, a alcinha de trás da base do ponto, eu vou seguir fazendo sequência de pontos baixos, ok? E aqui nessa volta não tem segredo. Toda volta será trabalhada com sequência de pontos baixos, tanto aqui nas retas, quanto também nos cantos, ok? Então, lá nos cantos eu não vou precisar fazer aumentos, é só seguir trabalhando pontos sobre cada base aqui de ponto. Lembrando que os pontos são trabalhados nas duas bases do ponto porteirinha, ou seja, eu não pulo aqui nenhuma base, é só seguir trabalhando dessa forma. Vou seguir trabalhando aqui e volto com vocês no final para o início da próxima. Então, completei aqui toda a volta de pontos baixos. Já fiz aqui também o fechamento com ponto baixíssimo naquela primeira corrente aqui do início da volta, ok? E a partir daqui eu começo a próxima volta. Para iniciar, eu vou começar fazendo 3 correntes. Depois eu laço e a partir do próximo ponto, agora pegando as duas abas normal aqui do ponto, ok? E vou seguir fazendo aqui pontos sobre cada base de ponto. E vou seguir trabalhando dessa forma até chegar lá no canto. Lá no canto nós vamos trabalhar aumentos e eu volto com vocês para informar exatamente onde será feito os aumentos lá da volta do canto. Então, trabalhei aqui até a reta e fiz aqui na ponta 3 aumentos. 1, 2, 3. Ok? Agora, preste bastante atenção, que eu vou te explicar exatamente onde fica aqui esses 3 aumentos. Então, o primeiro aumento dos 3, você vai começar aqui, olha, nessa base do ponto baixo, trabalhado sobre a segunda base do segundo ponto porteirinha daquela sequência de 5 pontos que a gente fez aqui nessa volta. Lembra? Fizemos aqui uma sequência de 5 pontos sem pular nenhuma base, sem esse padrão aqui da reta pulando uma base. Então, olha, a sequência começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E esse primeiro aumento aqui, olha, ele está sobre esse segundo ponto aqui, mais exatamente na segunda base desse ponto, ou seja, tem o ponto baixo aqui trabalhado sobre a segunda base dele, e na base desse ponto baixo é que se inicia aqui a sequência de aumento. Então, o primeiro aumento você faz nessa base, e aí nas próximas duas, completa mais 2 aumentos, ok? Ficando aqui um total com 3 aumentos, ok? Então, seguindo essas orientações aqui, você já pode fazer a marcação em todos os outros cantos para não precisar ficar contando ou saber a quantidade de pontos que será necessário até chegar aqui nos aumentos. Então, dessa forma, fica mais fácil. Você já faz aí toda a marcação em todos os cantos e depois é só fazer. Você marca a partir do primeiro ponto onde você vai começar a fazer essa sequência de aumentos. Ok? Se ficou alguma dúvida, volta ao vídeo novamente, reveja toda a explicação novamente, para você não perder aqui o fio da meada, onde vai ficar esses 3 aumentos. Ok? Então, assim você vai repetir em todos os cantos aqui da peça. E nas retas, é ponto sobre ponto, sem aumentos. Sequência de pontos. Ok? Depois do aumento aqui, é só seguir trabalhando sequência novamente de pontos altos, sem precisar fazer aumento agora. Ok? E aí os aumentos agora só lá nos cantos. Vou seguir aqui a repetição e volto com vocês no final para o início da próxima.
Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta de número 29, já fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo na terceira corrente aqui daquelas 3 correntes iniciais, e a partir daqui eu começo a volta de número 30. Para começar, eu inicio fazendo aqui 3 correntes, depois eu laço e a partir do próximo ponto, também pegando as 2 abas normal do ponto, eu vou seguir trabalhando aqui sequência de pontos altos. Também trabalhando aqui ponto sobre ponto, sem pular nenhum ponto, ok? Vou seguir dessa forma, trabalhando essa sequência de pontos, até chegar lá no canto, e lá no canto eu volto com vocês para informar o padrão de aumento, ou se caso não vai precisar, ok? E até eu seguir então aqui a sequência de pontos, e cheguei aqui no canto. Aqui no canto eu também vou trabalhar aumentos, assim como eu trabalhei na volta 29, ok? E aqui os aumentos ficarão aqui nessas próximas 3 bases. Essas próximas 3 bases aqui, ela vai iniciar a partir do primeiro ponto do segundo aumento da volta anterior, ok? Então, aqui, daqueles 3 aumentos que eu trabalhei aqui, os aumentos dessa volta 30, ele vai começar nessa base aqui, olha, que é a base do primeiro ponto do segundo aumento. Então, a sequência de pontos aqui da reta, eu segui trabalhando, olha, até os 2 pontos desse primeiro aumento, ok? E aí, a partir daqui, eu vou fazer os 3 aumentos que vão ficar, olha, sobre os 2 pontos do segundo aumento e o primeiro ponto do terceiro aumento, ok? Então, aqui no próximo, faço o primeiro aumento. Depois, no próximo, o outro aumento. E no próximo, terceiro e último aumento. Ok? Então, em todos os cantos, você vai fazer esses aumentos exatamente nessas 3 bases aqui de pontos. Ok? A partir daqui, olha, vou seguir fazendo novamente agora a sequência de pontos, sem aumentos agora. E a reta aqui, olha, ela sempre vai encerrar no primeiro aumento aqui da volta anterior. Depois, segue fazendo os 3 aumentos. E assim você faz em todos os cantos. Se você já quiser deixar marcado em todos os cantos, para não ficar precisando contar pontos aqui, você já pode fazer assim que fica mais fácil. Ok? Então, a partir daqui agora, é só repetição. Se ficou alguma dúvida, volta ao vídeo novamente e reveja aqui essa explicação. Ok? Vou completar aqui toda a minha volta e venho com vocês no final para o início da próxima. Completei, então, aqui toda a volta. Fiz aqui o fechamento na terceira corrente aqui das 3 correntes iniciais. E, a partir daqui, eu começo a volta de número 31. Vou iniciar também fazendo 3 correntes, depois laço e a partir do próximo ponto, vou seguir também fazendo aqui sequência de pontos altos. Também pegando as 2 alças normal do ponto, ok? Então, vou seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto, até chegar lá no canto. No canto eu volto com vocês para informar se será trabalhado aumentos ou não no canto, ok? Então, segui trabalhando aqui toda a sequência de ponto. E o último ponto aqui, eu trabalhei sobre esse último ponto aqui, olha, da volta anterior, antes da sequência de 3 aumentos, antes dos aumentos que eu trabalhei aqui, ok? Então, o último ponto da reta, eu trabalhei sobre esse ponto aqui, antes dos aumentos. Agora, aqui no canto, vai ficar da seguinte forma. No próximo ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Faço 2 pontos altos nessa mesma base. Depois eu vou fazer uma sequência agora com 4 pontos altos, sendo um ponto aqui para cada base. 2, 3 e 4. Depois da sequência de 4, aqui no próximo ponto eu faço mais um aumento. 2 pontos altos aqui nessa mesma base.
E observe aqui que esse aumento, olha, ele está no último ponto desse último aumento aqui dos 3 aumentos da volta anterior, ok? Depois daqui, a partir do próximo ponto, eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos, trabalhando aqui por toda a reta, ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão dos cantos, ok? Toda a reta você vai seguir a sequência de pontos altos até o último ponto antes do aumento. Chegou aqui no aumento, no primeiro ponto desse primeiro aumento, você faz um aumento, depois uma sequência com 4 pontos e outro aumento que vai dar na base do segundo ponto do último aumento aqui da sequência de 3 da volta anterior, ok? E assim você repete em todos os outros cantos, ok? Então esse aqui é o padrão dessa volta. Vou seguir trabalhando aqui a repetição e venho com vocês no final para o início da próxima. Então, finalizei aqui toda a volta, fiz já aqui o fechamento com ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E a partir daqui, eu começo a próxima e a última volta de acabamento. Começo aqui fazendo uma corrente, depois a partir do próximo ponto, agora, olha, voltando aquele padrão, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto. E aqui eu vou começar a trabalhar a sequência de pontos baixos, trabalhando ponto sobre ponto, sem pular nenhum ponto, e lá nos cantos também ponto sobre ponto, sem precisar fazer nenhum aumento, ok? Então essa volta aqui é bem simples, tá? É só trabalhar ponto sobre ponto, dessa forma aqui, pegando apenas a alcinha de trás para ficar esse efeito aqui, ok? E aí no final é só fechar com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente, e assim estará finalizado a peça, ok, pessoal? Então, vou encerrar a aula por aqui. A partir daqui é só repetição, não tem por que eu continuar. Espero que você consiga aí fazer a sua peça também e tenha um bom resultado, ok? Então, muito obrigado por estar comigo até aqui e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!